Eu quero convidar você para receber a palavra de Deus e para confiar nesta manhã que Deus é fiel. Deus é fiel. Nós estamos aqui no projeto de 52 dias de reconstrução e nós cremos que Deus não nos criou para que nós nos tornássemos uma vergonha. Deus não nos criou para que nós andássemos errantes por aí. Deus não nos criou para que nós vivêssemos uma vida como fracassados. Deus, ele nos levantou com o propósito de que nós caminhássemos e proclamássemos o seu nome em todo lugar em que nós estivermos. Deus está presente na nossa vida. 2020 foi um ano que foi criado por Deus, né? Estamos passando por muitas lutas, por muitas dificuldades. Não foi Deus quem colocou esses problemas no nosso caminho. Eles fazem parte, né, da nossa caminhada, eles estão aí na nossa frente e nós estamos enfrentando esses dias difíceis, mas Deus está caminhando conosco. Ele nos livrará, ele nos abençoará. E muito mais do que isso, Deus nos conduzirá em triunfo e Deus irá prosperar a nossa vida e todo o nosso caminho. Eu acredito no cuidado de Deus e na graça de Deus sobre a nossa vida. Eu acredito que Deus está presente e que o projeto de Deus para 2020, para a tua vida, é o projeto de te abençoar, é o projeto de reconstruir sobre a tua vida. Eu acredito que 2020 é um ano para ser lembrado como um ano abençoado, onde Deus agiu de modo sobrenatural e poderoso na tua vida. Deus não vai deixar você sozinho. Deus irá caminhar com você e Deus te fará triunfar por todo lugar aonde você estiver. Quer uma prova disso? É este momento, essa manhã que nós temos junto, esse propósito de Deus, esta oportunidade que Deus nos dá de olharmos para a palavra dele e tirarmos princípios para a nossa vida, aprendermos com a vida de Neemias a respeito de como nós podemos reconstruir a nossa vida. Isso já é Deus agindo na nossa vida, já é Deus estabelecendo um caminho de vitória para todos nós. E eu convido você para caminhar por esse caminho. E eu tenho dito aqui os princípios e tudo aquilo que Deus tem nos ensinado todas as manhãs aqui, não é algo apenas para você ter na sua mente, para você ter apenas aqui na sua mente. É algo para você trazer para o teu coração e para a tua vida, tá? É algo para ser praticado. Muitas vezes nós aprendemos princípios e achamos que pelo fato de nós aprendermos princípios e concordarmos com estes princípios, isto já é suficiente. Não, a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida por você, pela tua família. Se nós queremos transformação, se nós queremos que a palavra de Deus, ela se torne verdade na nossa vida, nós precisamos vivê-la. Nós precisamos colocar esta palavra em prática na nossa vida. Então, tudo aquilo que você tem aprendido aqui, coloque em prática e você vai ver Deus fazendo grandes coisas aí na tua vida e no teu caminho, tá? Bom, hoje é o nosso 9º dia. Nós estamos entrando hoje no 9º dia de reconstrução. A cada dia nós temos aprendido princípios que são fundamentais, são muito importantes para a nossa reconstrução, para esse tempo de reconstrução que nós estamos vivendo. Então, todos os dias, Deus tem nos dado princípios maravilhosos. Se você não assistiu a todas as ministrações pela manhã, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, IPC Vida Nova, tá? IPC Vida Nova. É só você procurar lá. Você se inscreve no canal, ativa o sininho lá. Você que ainda não fez, é muito importante que você faça. É só você entrar lá e você vai ter à tua disposição todas as outras 8 ministrações que nós tivemos aqui desse nosso tempo de reconstrução, tá? Hoje, o nosso 9º dia e o tema que eu coloquei para esse nosso 9º dia é esse daqui. Ninguém bate em cachorro morto, tá? E você vai entender o porquê que eu coloquei esse tema nesta manhã. Nós vamos ler 2 versos da palavra do Senhor, terminando o capítulo 2 de Neemias. Nós vamos repetir esses 2 versos aqui e hoje nós vamos falar sobre a oposição, as dificuldades. Hoje eu quero entrar um pouco mais nesse assunto nós vamos falar em algumas vezes sobre essa questão da oposição, porque um dos grandes desafios que Neemias teve, além de tudo, né, que ele teve que se dispor para conseguir cumprir o projeto de Deus de reconstrução, um dos grandes desafios que Neemias teve foi a oposição.
Pessoas que se levantaram contra o projeto e pessoas que se levantaram contra a vida de Neemias. Nós vamos ver isso muitas vezes durante esse livro de Neemias, e aqui no capítulo 2, Neemias, ele já recebe a oposição, tá? Aqui já é a segunda vez que pessoas se opõem, né? No começo foi Sambalate e Tobias, agora tem um outro aqui, né? Um tal de Gesem, que também se levanta e se opõe ao projeto que Neemias tem de reconstruir os muros de Jerusalém, tá? Nós vamos ler os 2 versos aqui para servir como inspiração para a ministração dessa manhã. Vamos lá. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam que Neemias tinha como propósito reconstruir os muros, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, os servos do Deus Altíssimo, nos disporemos e reedificaremos. Vós, porém, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, ele foi muito direto. Ele foi na lata, respondendo às pessoas que se opuseram ao projeto e à vida de Neemias. E é muito interessante, né, quando a gente decide mudar alguma coisa na nossa vida, ou quando a gente decide mudar alguma coisa na vida da nossa família, ou quando a gente decide mudar alguma coisa ao nosso redor, tentar melhorar o ambiente onde nós vivemos. É muito interessante como que aparece oposição, como que pessoas se levantam para se opor, para denegrir, para criticar, para zombar, né? Para desmerecer tanto você quanto o teu projeto. Enquanto você está parado, ninguém fala nada. Mas na hora que você decide fazer alguma coisa, na hora que você decide ajudar, na hora que você decide abençoar, na hora que você decide fazer o bem, vai aparecer um monte de gente para tentar te desestimular, para tentar fazer você desacreditar, para tentar te diminuir, para tentar dizer a você que você não consegue, que não é possível, que você não tem potencial, que você não tem capacidade para fazer. E prepare-se, se você se dispôs a reconstruir, seja algo na tua vida, seja algo na tua família, seja algo aí ao teu redor, seja um ministério, uma missão, um chamado que você tem, se você se dispôs a fazer algo diferente, prepare-se para a oposição. Porque o diabo, ele manda os seus mensageiros, ele manda os seus profetas, ele manda os seus sacerdotes, ele manda, né, aqueles que são mandados por ele para tentar te prejudicar de alguma maneira, certo? O inimigo, ele usa pessoas, né, para tentar te fazer desacreditar e fazer você parar o projeto que Deus tem para a tua vida. Então, eu quero assim dizer para você, se Deus colocou esse projeto no teu coração, se Deus colocou essa meta, esse objetivo na tua vida, primeiro, tenha certeza de que se Deus prometeu, Deus irá te capacitar e te ajudar. Deus irá te abençoar e Ele irá fortalecer as tuas mãos para você conseguir, tá? Segundo, pessoas irão se levantar, circunstâncias irão se levantar, o inimigo irá se levantar para tentar fazer você parar, para tentar barrar você. E terceiro, o diabo não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque a palavra de Deus, ela irá triunfar. A única pessoa que pode fazer com que o teu projeto fracasse é você mesmo. Se você der ouvidos às mentiras do diabo. Se você der ouvido às mentiras, às bobagens, às falácias do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu projeto. Então, se você tem um projeto que é um projeto de Deus, se levante e diga: eu irei cumprir o projeto de Deus. Firme o teu coração e não dê ouvidos àqueles que são levantados pelo inimigo para atrapalhar o projeto e o plano que Deus tem para a tua vida e para o teu coração. E aqui no texto parece um pouco que Neemias fica cercado, porque Sambalate, Tobias e Gesem,
eles são líderes. E é muito interessante porque cada um deles está liderando um grupo, uma parte de Jerusalém. Então, cada um deles é como se fosse uma cidade dividida por regiões, e cada região está dominada por um grupo, por um líder. E estes homens aqui eram líderes, né? Eram pessoas que estavam se levantando contra o projeto, contra Neemias, e eram líderes na sua época, eram líderes naquele lugar. E eles se levantam contra o projeto de reconstrução. Vamos lá. Quais os pontos que nós vamos aprender hoje sobre como que nós devemos enfrentar, encarar e enfrentar as oposições? Vamos lá. Por que as pessoas se opõem se o desejo do teu coração é reconstruir? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Se todo mundo sabe que o que eu quero fazer é para abençoar, se todo mundo sabe que eu tomei a decisão é para algo para mudar a minha vida, para melhorar a minha vida, é algo para melhorar a minha família, para melhorar a minha casa. Se todo mundo sabe que o meu projeto de reconstruir é um projeto que vai fazer bem para todo mundo, por que as pessoas se levantam e se opõem? Por que as pessoas se opõem? Às vezes a gente fica pensando, né? Se eu estou tentando fazer algo bom, por que as pessoas se opõem? Por que as pessoas estão se opondo? Por que levantaram pessoas para se opor? Eu vou dizer para vocês alguns motivos. Por que pessoas se opõem ao projeto que Deus colocou no teu coração? Por que pessoas irão se levantar para se opor? Por que pessoas irão se levantar para te desestimular? Vamos lá. Primeiro, porque elas estão se beneficiando, muitas vezes elas estão se beneficiando da tua vida, ou da tua família, ou do lugar onde você está, do jeito que está. Tem muita gente que se beneficia com o caos. E quando alguém decide fazer algo diferente, a pessoa se levanta contra. Por que ela se levanta contra? Porque ela está acostumada com aquele sistema. Ela está levando vantagem naquele sistema. Ela está levando vantagem com aquele problema. E ela sabe que o dia que for resolvido aquela questão, ela vai perder aqueles privilégios que ela tem, ou aquelas vantagens que ela tem. Tem muita gente que se beneficia com o caos e que não quer que as coisas sejam consertadas. E toda vez que alguém se levanta para consertar, vai receber crítica dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão levando vantagem. Para elas é importante que continue estragado, que continue ruim, que continue em monturo, que continue tudo destruído. Quando alguém se levanta para reconstruir, elas se levantam contra. Por quê? Porque elas estão levando vantagem. É o que está acontecendo, por exemplo, com esses três aqui. Eles levavam vantagem, eles se beneficiavam com a desgraça, com os problemas que estavam acontecendo em Jerusalém. Segundo, por que pessoas se opõem? Porque pessoas não querem se mexer. Um outro motivo é esse. De repente, você quer fazer alguma coisa diferente, você está no teu ambiente de trabalho e você quer mudar aquilo ali, você sabe que dá para mudar para melhor, e na hora que você fala, os teus colegas de trabalho dizem, não vamos mexer com isso, não. Por quê? Porque eles não querem se mexer, eles estão com preguiça. Eles sabem que se nós tivermos que reconstruir, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que mudar as coisas, a gente vai ter que mexer. Imagina, dentro da tua casa, os móveis estão lá colocados e você encontra uma forma dos móveis ficarem melhor, servirem melhor a tua casa. Aí você chega para a tua família e diz, gente, chega para os filhos e diz, olha, vamos dar uma ajeitada aqui dessa casa? Ah, não vamos mexer com isso, não. Não queremos mexer com isso, não. E às vezes se opõe a você. Por quê? Porque está com preguiça, porque não quer se mexer, porque não quer fazer algo, mesmo que seja para melhorar, mesmo que vá tornar a vida deles melhor, não querem se mexer. Por quê? Porque são preguiçosos, porque têm preguiça, não querem se mexer para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, esse é um dos motivos por que pessoas se opõem, porque estão com preguiça e sabem que se começar a reconstruir, vão ter que trabalhar, vão ter que se mexer. Terceiro, porque a mudança condena, né? Vou pegar aqui um exemplo para explicar para você o que eu estou querendo dizer com isso. As mudanças, elas condenam as pessoas. Vamos imaginar que tem algo na minha vida que eu percebo que não está bem, que está ruim, né? E eu quero valorizar mais a minha família. Aí eu estou lá com os meus colegas de trabalho, e aí eu sempre saio com eles e falo bobagem com eles e faço coisas, de repente, que não deveria fazer e que diz respeito à minha família. Mas um dia
eu decidi que eu iria valorizar minha família, valorizar meu casamento, valorizar minha casa, valorizar os meus filhos, e eu ia levar minha casa mais a sério. Quando eu tomo essa decisão, e eu estou firme, um dos motivos porque os meus colegas se opõem é porque isso os condena. Porque eu estou procurando andar certo e eles não estão. Então, eles se sentem mal por causa disso, e por causa disso eles querem que eu volte a ser como eles são. Eu volte a agir como eu agia antigamente, como eles estão agindo. Então, eles não querem mudar, eles não querem valorizar a família deles, e a minha atitude, a minha decisão de mudar, condena eles, condena a atitude deles. Então, tem muita gente que se opõe, porque quando você decide mudar, condena eles, porque eles estão vivendo errado, e eles sabem que estão vivendo errado. E toda vez que alguém está vivendo certo, isto faz mal para eles. Toda vez que alguém decide viver certo, faz mal para eles. Por isso que quando você decide, por exemplo, eu vou parar com esse vício, ou eu vou consertar minha vida com a minha família, ou eu vou melhorar meu casamento, ou eu vou melhorar, vou me tornar um profissional melhor. Às vezes o camarada decide ser um funcionário melhor, e na hora que ele está fazendo com excelência, os amigos dele começam a rir dele. Porque eles fazem o trabalho de qualquer jeito, e eles começam a rir, começam a zombar. E o que eles estão fazendo com isso? Estão querendo te desestimular para você voltar a agir como eles. Por quê? Porque a tua atitude condena eles. Porque o fato de você fazer com excelência condena eles que estão fazendo de qualquer jeito. Tá? Então, esse é um dos motivos por que se levantam, porque as pessoas se opõem. Tá? E um quarto motivo que eu coloquei aqui é porque não dão valor à sua fé e também ao memorial, ao significado daquilo que tem para você. Muitas pessoas se opõem porque não dão valor à sua fé, não dão valor às coisas que você acredita. Porque aquilo não tem valor para eles. Para você tem, mas para eles não tem. Por exemplo, quando Neemias foi para reconstruir os muros, para Neemias, Jerusalém, os muros, o templo, tinha muito valor. Porque mesmo que Neemias não tivesse nascido em Jerusalém, mesmo que ele morasse na Babilônia, estivesse na Babilônia, mas Jerusalém tinha um significado para ele. Jerusalém tinha um significado de fé, tinha um significado de família. Jerusalém era o memorial para ele. Então, para ele, Jerusalém tinha valor. Agora, para Tobias, para Sambalate, para Gesem, Jerusalém não tinha valor nenhum, porque eles não eram desse povo, eles não pertenciam a esse povo. Eles não eram judeus, eles eram pessoas de outros povos que, naquele período em que Jerusalém estava completamente desconstruída, eles foram para lá e assumiram uma liderança lá. Então, eles eram pessoas de outros lugares. Para eles, Jerusalém não tinha nenhum significado. Para eles, Jerusalém era nada. Jerusalém era um lugar para se tirar vantagem. Para Neemias, não. Jerusalém tinha valor. Jerusalém era importante. É que nem, por exemplo, a tua família. Para você, ela é importante. A tua vida, para você, é importante. Teu trabalho, para você, é importante. Talvez pessoas se levantem contra, porque para eles não é importante, mas para você é importante. E aí a gente começa a entender por que às vezes a gente quer reconstruir, a gente quer fazer algo melhor, a gente quer tornar aquele lugar melhor, a gente quer tornar a nossa vida melhor. Por que pessoas se opõem? E aí a gente começa a entender. É por causa desses motivos, certo? É porque as pessoas, tem gente que está se beneficiando com o jeito que está, é porque tem gente que não quer se mexer, está com preguiça, é porque tem pessoas que vão se sentir condenadas quando a gente mudar, né? Vão se sentir mal e elas querem que volte a ser como era. Vão resistir à mudança, e tem pessoas que não dão valor mesmo, não dão valor para a nossa fé, não dão valor para aquilo que a gente acredita, não dão valor para aquilo que para nós é importante, como a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, o ambiente onde a gente está. Tem gente que não dá valor, para eles não dá valor. E Neemias, ele fala isso, quando esses homens, eles se opõem, né? Vamos lá, como que os opositores, eles agem? Como que os inimigos agem? Como que eles se levantam contra a tua vida? Como que eles agem? Como que as pessoas que se opõem ao projeto, eles agem? Tá? Eu fiquei pensando sobre isso também. Achei que é importante a gente refletir. Até para a gente entender, na hora que começar a agir, falar, não, eu já sei, é desse jeito mesmo que você age. É dessa forma que você age para tentar me desestimular, para tentar me fazer desacreditar. Com toda certeza, vocês que estão aí querendo reconstruir algo na vida de vocês, com toda certeza, já tem se levantado pessoas para tentar desestimular vocês. Já tem levantado pessoas para tentar fazer vocês desacreditarem.
E se não tem, pode ter certeza que na hora que você começar a se mexer, pessoas estarão se levantando contra. Ninguém bate em cachorro morto, mas na hora que você decide fazer a diferença, pode ter certeza de que se levantarão contra você e contra o teu projeto. Mas não tem problema, isso aí faz parte da reconstrução enfrentar a oposição, tá? Faz parte de reconstruir, enfrentar a oposição. Como que o inimigo age? Vamos lá. Primeiro, eles se unem. É interessante, porque esses três aqui, eles não eram amigos. Inclusive, eles disputavam territórios. Eles meio que disputavam territórios. Ok? Mas, na hora em que Neemias chega com a proposta de reconstruir, eles se unem. Os inimigos muitas vezes se unem para tentar nos derrubar, para tentar nos desconstruir. Eles se unem para tentar fazer com que você não reconstrua. Porque todos eles têm interesse em que as coisas permaneçam da maneira que estão. Então, quando você decide reconstruir, os inimigos eles se unem. Eles debocham de você. Uma das coisas que o inimigo faz, das primeiras estratégias, é debochar, é rir de você, é zombar de você. É tentar fazer com que você seja desmoralizado através de chacota. Tá? Então, eles tentam debochar de, você que vai construir, quem é você? Você é um nada, você está pensando em reconstruir. Quem é você para tentar? Eles debocham. Depois, eles desprezam você. Você não consegue, você não é um nada, você não tem capacidade, você não tem potencial. O diabo fica assim no ouvido da gente, falando um monte de coisa. Você não consegue, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai fazer. Eles desprezam. Terceiro, quarto, primeiro se unem contra você. Segundo, debocham de você. Terceiro, eles te desprezam. Quarto, eles tentam fazer você olhar para as suas limitações e te desanimar. Fazem que nem o gigante Golias, quando olhou para Davi e falou, olhe para você, vê se você tem condição de lutar contra mim. Né? O inimigo, ele tenta fazer isso. Se você se coloca à disposição para reconstruir, o inimigo, ele tenta se levantar contra a tua vida e ele tenta dizer para você que você é muito limitado. Você é muito limitado. Só que o inimigo esqueceu, ou tentou fazer com que Neemias esquecesse, de que Neemias deixou muito claro que era Deus que ia fazer essa obra e que ele ia ser um instrumento. Neemias estava muito convicto de que o poder é de Deus, a capacidade é de Deus, o agir é de Deus, o sobrenatural é de Deus, o mover é de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos que estamos na mão de Deus, e Deus, ele usará com habilidade, e Deus, ele nos fará triunfar para todo o propósito que ele nos chamou para que nós estejamos cumprindo. Né? Mas o inimigo, ele tenta fazer com que você olhe para as suas limitações e você desanime. As pessoas chegam e dizem, como que você vai conseguir se você é isso? Como que você vai conseguir se você não sabe isso? Como que você vai conseguir se você tem essa dificuldade, se você tem essa limitação? São maneiras que o inimigo usa para se opor e para tentar te desestimular. Vamos lá, quinto, eles procuram expor você. Eles procuram te expor para todo mundo, sabe? Falar do teu passado, falar das coisas que você já fez, colocar você em descrédito no meio de todo mundo, falar dos teus erros, falar das dificuldades que você tem, falar de alguém da tua família que fez isso, fez aquilo. Os inimigos tentam te expor de alguma forma. Eles tentam expor as tuas fragilidades, as tuas limitações, de alguma maneira. Eles procuram expor você. Uma outra coisa que eles fazem, eles acusam. Veja só o que esses dois homens falaram. Você, por exemplo, está se levantando contra o rei? Você está querendo se levantar contra o rei aqui em Jerusalém? Eles estavam acusando Neemias. O inimigo, ele tenta nos acusar. Você agora quer ser o melhor de todos? Agora ele quer ser o líder de todos. Ele quer ser o melhor, ele quer aparecer. Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Ele está fazendo isso porque ele quer tomar o lugar de fulano. Ele quer fazer isso porque ele quer tomar o lugar de ciclano. Certo? O inimigo usa para tentar te acusar, para tentar te desestimular de você fazer a obra de Deus. Está fazendo isso para ganhar dinheiro, está fazendo isso para levar vantagem sobre as pessoas. Você pode ver, todo mundo que está fazendo bem, você pode ter certeza que vai ser acusado. Em algum momento alguém vai se levantar para acusar ele. Em algum momento alguém vai se levantar para falar mal dele, para tentar dizer que a intenção dele é outra. Quando, na verdade, é assim, ó.
Quando João fala de Maria, você fica sabendo muito mais de João do que de Maria. Quando alguém falar de alguém para você, você fica sabendo muito mais desse que falou do que daquele que foi comentado, daquele que foi citado. Tá? Porque todas as pessoas, quando falam, não falam do outro, falam de si mesmo. Tá bom? Então, mas vão aparecer pessoas para te acusar. Vão aparecer pessoas para te criticarem. Vai aparecer um monte de gente para te criticar. Um monte de gente para dizer que você está fazendo errado, para dizer que não, você não pode fazer assim, que não é assim que faz, que não é desse jeito. Gente que não faz nada, mas que você começa a fazer, a pessoa começa a dar pitaco, começa a colocar a mãozinha ali. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, não é assim que se faz, você está fazendo errado, você não sabe fazer, você não consegue fazer. Um monte de gente que aparece para criticar o que você está fazendo. Ninguém bate em cachorro morto, certo? As pessoas vão criticar quem está fazendo. Se você está recebendo crítica, glória a Deus, glória a Deus. Você está recebendo crítica porque você está fazendo alguma coisa. É melhor do que receber crítica porque não está fazendo nada. Você está fazendo crítica, tá recebendo crítica porque você está fazendo alguma coisa, porque você está se movimentando. É interessante, você já viu que as pessoas não criticam quem não está fazendo nada? Mas aquele que está se levantando, aquele que está fazendo, vai receber crítica de todo lado. Vai receber crítica. Quem não está fazendo nada, dificilmente é criticado. Mas quem está fazendo alguma coisa é criticado o tempo todo. É criticado o tempo todo. E quando você receber uma crítica, gente, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Quando você receber uma crítica, primeira lição, quem é que está te criticando? Daqui você já pode jogar fora essa crítica, ou você pode pensar. Primeira coisa, quando alguém me critica, quem me criticou? Foi fulano? Ah, então não vou nem levar a sério isso. Porque é uma pessoa que não leva a vida a sério, uma pessoa que não tem nada para falar para ninguém, não tem nada a acrescentar. Quem que te criticou? Foi o ciclano? Opa, peraí. Essa pessoa é uma pessoa que, mesmo que ela não concorde comigo, mas é uma pessoa que está fazendo a diferença. É uma pessoa que valoriza a sua família. É uma pessoa que valoriza Deus. É uma pessoa que valoriza sua casa. Então é uma pessoa que eu devo ouvir. Quando você receber uma crítica de alguém que vale a pena você ouvir, porque tem gente que não vale a pena ouvir. Estou sendo sincero. Tem gente que não vale a pena ouvir. Tem gente que acha que o teu ouvido é pinico. Tem gente que acha que o teu ouvido é pinico. Então tem gente que não vale a pena ouvir. Mas tem pessoas que vale a pena você ouvir. E quando a pessoa te criticar, primeiro, não aceite toda a crítica. Porque muitas vezes com a crítica vem algum sentimento, algum pensamento da pessoa. Certo? Vem alguma coisinha, algum ranço junto. Então não aceite toda a crítica. Olhe aquilo que tem ali que realmente vale a pena você dizer, olha, no meio dessa crítica que ela me fez, tem isso aqui que eu, de fato, preciso melhorar. Segundo, não jogue toda a crítica fora. Não aceite toda a crítica, mas também não jogue toda a crítica fora. Tá? Então, isso é sabedoria para a gente lidar com as críticas que nós recebemos, tá? Pessoas vão te criticar. A oposição irá te criticar. E, oitavo, eles irão partir para o ataque. Se eles não conseguiram te desestimular, te desencorajar, se eles não conseguiram te fazer desistir, nós vamos ver mais para frente que os inimigos irão partir para o ataque. Porque eles vão tentar fazer de alguma forma com que você pare de fazer o que você está fazendo. Então já esteja preparado, vai ser assim mesmo, nós vamos enfrentar a oposição, mas a oposição não irá te destruir e não irá impedir que você reconstrua a tua vida e aquilo que Deus colocou no teu coração para reconstruir. Tá bom? Vamos lá, agora. Como que Neemias se posiciona diante da oposição, diante dos críticos? Como que Neemias se posiciona? Primeiro, ele se posiciona como um homem de fé e ação. Primeiro, Neemias crê. Ele crê em Deus. E ele está ali debaixo de uma palavra de Deus. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, você não precisa temer. Pode vir o diabo que for, que ele vai colocar o rabinho entre as pernas e vai sair. Por quê? Porque se é Deus que te chamou, se é Deus que falou com você, se você está debaixo de um propósito de Deus, se você está vivendo o que a palavra de Deus disse para você, se você está obediente à palavra de Deus, você não precisa temer. Quem vai ter que sair correndo é o inimigo e não você. Se você está com a palavra de Deus na tua mão, meu irmão, se você está com a palavra de Deus no teu coração e na tua vida, você não precisa temer, porque Deus, ele te garantirá a vitória. Neemias era um homem de fé e um homem de ação.
Porque não adianta nada você ter fé e não ter ação. Na verdade, a fé e ação é a mesma coisa. Porque uma pessoa que tem fé é uma pessoa que age. E uma pessoa que não tem fé é uma pessoa que não age, tá? Então, nós agimos na medida da nossa fé. Nós vivemos na medida da nossa fé, tá? Uma pessoa parada é uma pessoa que não acredita. Uma pessoa que se move é uma pessoa que acredita. Fé é o movimento. Fé é você sair do ponto A para o ponto B. É você acreditar. Fé é você dar passos em direção ao propósito de Deus. Isto é fé. Então, Neemias era um homem de fé e de ação. Ele recebeu uma palavra de Deus, ele acreditou nessa palavra, ele confiou em Deus. Veja a oração de Neemias no capítulo 1. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel à aliança, ao propósito que ele tem para nós, e Deus cheio de compaixão. Neemias tinha plena convicção de quem era Deus. Todo-Poderoso, fiel e um Deus de compaixão. E Neemias, ele se coloca diante de Deus para obedecê-lo. E Neemias age. Ele era um homem de ação. Quando ele recebeu a palavra de Deus, ele começou imediatamente a se mexer para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, seja um homem, uma mulher de fé e de ação. Fé e ação. Fé e ação. Seja uma pessoa de fé e de ação. Acredite e faça acontecer. Reconstrua, porque é possível. E você vai ver como que Deus vai abençoar a tua vida e vai abençoar a todos através da tua vida. Segundo, Neemias, ele foi um líder maduro e prudente. Gente, isso aqui é fantástico. Porque Deus te chamou para ser líder. Todo cristão foi chamado por Deus para ser líder. Quando a Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos a luz do mundo, está lá em Mateus capítulo 5, você foi chamado por Deus para ser a luz do mundo. E a luz não é para ser colocada dentro do armário, a luz é para ser colocada num ponto principal da casa, onde ela ilumina toda a casa, ela influencia a vida de todos que passam por ali. Ser líder é influenciar. Todos nós fomos chamados para a liderança. Você é um líder. E se Deus te chamou para reconstruir, Deus te chamou para liderar. Neemias, ele foi um líder maduro e prudente. Maduro, experiente, certo? Decidido a cumprir os projetos de Deus. Não seja infantil. Seja maduro, seja firme. A pessoa infantil é aquela que desiste por qualquer coisa, é aquela que entra em crise por qualquer coisa, é aquela que se deixa abater por qualquer coisa, é aquela que é levado por qualquer vento de doutrina, de pensamentos e de emoções. Não seja imaturo, seja maduro, seja firme no teu propósito. Colocou algo no teu coração? Vá até o fim. Seja firme no projeto e no propósito de Deus para a tua vida, tá? Seja maduro, seja firme. E seja também prudente. Neemias, ele foi prudente. Ele foi prudente. Ele não foi imprudente. Ele preparou todas as coisas. Ter fé não é ser imprudente. Tem muita gente que acha que ter fé é pensar assim, eu não vou fazer nada não vou preparar nada porque Deus vai me ajudando ali na frente. Não. Você tem que fazer tudo o que você tem que fazer, né? Deus guarda a minha casa, mas eu tenho que fechar com a chave. Eu tenho que colocar o cadeado no portão. Eu tenho que fechar as janelas da minha casa. Deus, ele me abençoa no meu trabalho, mas eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que tomar os cuidados no meu trabalho para não ter acidente. Deus me livra, mas eu preciso tomar os meus cuidados. No trânsito, eu preciso ser prudente. Deus, ele me livra, mas eu preciso ser prudente. Eu preciso estar dirigindo e olhando o que está acontecendo e atento. Se alguém vir com o carro para cima, se alguém entrar na frente, alguma coisa, eu preciso ser prudente, eu preciso ter o cuidado. Neemias teve todo o cuidado. Ele foi se antecipando, ele foi preparando as coisas. Ele não foi deixando para fazer em cima da hora porque ele era um homem de fé. A fé me leva à prudência. A fé me leva a preparar as coisas, a organizar as coisas na minha vida, para não fazer as coisas de qualquer jeito e não deixar as coisas para a última hora. Uma pessoa de fé é uma pessoa prudente, é uma pessoa organizada na sua vida, né? Por exemplo, Davi foi prudente. Quando ele foi lá, ele pegou 5 pedras, ele escolheu as 5 pedras para lutar com o gigante. Ele não pegou qualquer pedra, ele foi prudente, ele escolheu. E ele não pegou só uma pedra, ele pegou 5. Por quê? Porque ele foi prudente. Porque se eu não acertar na primeira, eu vou acertar na segunda. Se não acertar na segunda, na terceira, e assim por diante. Então, seja prudente. Davi precisou de uma pedra para derrubar o gigante, mas ele tinha mais outras 4.
dentro do seu alforje de pastor. E isso é muito importante, tá bom? Terceira atitude. Primeiro, um homem de fé e ação. Segundo, um líder maduro e prudente. Terceiro, um homem guerreiro, um guerreiro corajoso, hábil e firme para lidar com a oposição. Um guerreiro, porque nós estamos numa batalha, gente. Toda reconstrução é uma batalha. Toda reconstrução é uma luta. Por isso que se levanta a oposição, porque você está numa luta, você está numa batalha. É uma guerra. É uma guerra contra o mal. É uma guerra contra o que está errado. É uma guerra contra o que precisa ser feito. Por isso que Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo vai dizer, eu combati um bom combate. A luta, ela acontece na vida de todos nós. Reconstruir é lutar. E para lutar, você precisa ser um guerreiro. E seja um guerreiro com excelência. Seja um guerreiro com habilidade, com capacidade. Seja um guerreiro preparado. Faça o melhor que você puder. E Deus vai fazer aquilo que você não pode e não consegue fazer. Neemias, ele foi um guerreiro corajoso, porque ele não se deixou abater pelas ameaças e pelas dificuldades que estavam à sua frente. Ele foi hábil, porque ele foi adquirindo habilidade. Todos nós vamos adquirindo habilidade à medida que nós nos dispomos a aprender. E ele também esteve firme. Ele não se deixou abater, ele respondeu de bate-pronto. O Sanbalate, o Gesem, o Tobias falaram e ele repetiu, ele respondeu na mesma hora. E ele respondeu, olha, fiquem firmes no propósito mal de vocês, porque nós estamos firmes no nosso propósito e nós iremos reconstruir, porque o nosso Deus estará conosco. Neemias deixa muito claro que é Deus que irá fazer e que ele é apenas um instrumento de Deus neste processo, nesse tempo de reconstrução. Olha o que Neemias diz aqui. Então lhes respondi, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Mas vocês não têm parte, nem justiça e nem memorial em Jerusalém. Olha o que Neemias diz, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Quem que vai fazer você prosperar nessa reconstrução? O Deus dos céus. E o que você tem que fazer? O que Neemias fez? O que você tem que fazer? Ser servo e levantar-se para edificar e reconstruir os muros. E reconstruir esse projeto que Deus colocou no coração. Lembra que na oração que Neemias tinha feito lá no capítulo 1, no versículo 8, ele diz o seguinte, ele disse para Deus assim, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias lembra de que havia uma promessa de Deus, havia uma palavra sobre o caráter de Deus, de que Deus estava disposto a reconstruir. E agora Neemias estava disposto a aceitar esse propósito de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Nós iremos reconstruir. Neemias tinha plena convicção de que Deus estava disposto a reconstruir, de que Deus iria fazer essa obra. E ele estava disposto a arregaçar as mangas e a fazer o trabalho. Para a gente concluir, nesta manhã, o nosso estudo, como que nós enfrentamos a oposição, eu quero colocar aqui para você duas frases. A primeira é essa daqui. Para reconstruir, nós devemos, em primeiro lugar, colocarmos toda a nossa confiança no auxílio de Deus. Coloque toda a tua confiança no auxílio de Deus, que pode nos ajudar nesta obra e, sem dificuldade, confundir os desígnios dos nossos inimigos. Então, em primeiro lugar, coloque toda a tua confiança em Deus. Coloque toda a confiança em Deus, de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai te auxiliar, de que Deus vai te abençoar, vai te conduzir nesta obra, tá? Então, Deus vai te ajudar nesse processo de reconstrução. Coloque isso no teu coração. Deus irá te ajudar. Ele irá fazer na tua vida nesse processo de reconstrução, tá? E Ele mesmo, Deus, irá confundir os desígnios dos teus inimigos. É Deus que irá triunfar sobre os teus inimigos. Você não vai precisar manchar as tuas mãos. Você não vai precisar sujar as tuas mãos com os inimigos. Deus cuidará de todos os inimigos
que se levantarem, de toda oposição que se levantar contra a sua vida. Então, primeira lição é essa. Coloque toda a tua confiança em Deus, porque Deus vai te ajudar nessa obra e Deus irá te ajudar a vencer os teus inimigos. Segunda frase, para a gente concluir. Em segundo lugar, trabalhe dia e noite com ardor infatigável. Trabalhe dia e noite. Se você quer reconstruir mesmo, isso que você está colocando aí, se você quer reconstruir a tua vida, se você quer reconstruir a tua família, se você quer reconstruir o teu casamento, se você quer reconstruir a tua história, trabalhe incansavelmente dia e noite. E, gente, não espere que isso aconteça do dia para a noite. Tem gente que diz, eu vou mudar. Aí, amanhã ele já desistiu. Aí diz, não, porque ontem eu tentei mudar, mas aconteceu isso. Tem gente que diz, eu quero mudar minha família. Mas no segundo, terceiro dia desiste. Mas é porque ninguém quer mudar mesmo. Gente, você vai levar tempo. Isso aí vai levar tempo. Vai levar tempo para a coisa começar a acontecer. Vai levar tempo para os resultados começarem a aparecer. Às vezes nós levamos aí 40, 50 anos destruindo a nossa vida e a gente quer consertar ela em um dia, quer consertar ela em uma semana, quer consertar ela em um mês. Esteja disposto. Pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, mas esteja disposto. Esteja disposto. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Trabalhe dia e noite com ardor infatigável, porque você vai ter que trabalhar. Não é porque Deus é que vai fazer que você não vai trabalhar. Deus vai fazer através do teu trabalho, na medida do teu trabalho. Se você fizer mais do que você pode fazer, Deus vai fazer muito mais do que você imaginou que ele iria fazer. Deus vai para muito além do que ele tinha colocado como propósito na tua vida. Tá? Trabalhe dia e noite com ardor para você terminar a obra sem perder tempo, pois será melhor para todos. Toda vez que eu desisto, que eu tenho que recomeçar, eu vou perdendo tempo. Toda vez que eu paro, eu perco tempo. Não dá para perder tempo. Nós temos que trabalhar dia e noite em direção ao propósito da nossa vida. 2020 vai ser um ano abençoado. Só que lembre que cada dia é um dia menos para a gente chegar em 31 de dezembro. Então aproveite o teu dia. Não deixe para começar a mudar a tua vida amanhã, quarta-feira ou na semana que vem. O dia de você mudar a tua vida, a tua família e tua casa é hoje. O dia de você mudar a tua vida profissional é hoje. O dia de você mudar a tua história é hoje. O tempo é hoje, o tempo é agora. Então, coloque-se à disposição de Deus e faça a diferença agora na tua vida, na tua família e na tua casa. Tá bom? Deus abençoe a tua vida nesse dia, em nome de Jesus. Eu termino aqui a ministração desta manhã, dizendo para você, se você se levantou para ser um reconstrutor, seja da tua vida, seja da tua família, do teu casamento, seja do teu entorno, do teu ambiente de trabalho, da tua vida, ao teu redor, se você decidiu ser alguém que vai reconstruir, esteja preparado, porque a oposição, ela irá aparecer. A oposição, ela aparece mesmo. Só que fica firme, porque a vitória é daquele que serve a Deus. Prepare-se para trabalhar muito, dia e noite. Prepare-se para trabalhar muito. Agora é tempo de trabalhar muito. Prepare-se para trabalhar muito. E prepare-se para viver os sonhos e os planos de Deus, porque Deus irá fazer na tua vida. Pode ter certeza. Deus irá suprir todas as necessidades que você tem e Deus te dará a vitória. Você não vai precisar sujar as mãos com os teus inimigos e você também vai ver Deus fazendo o impossível dentro de tudo aquilo que você vai estar realizando. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar nesta manhã. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor que está dispensada sobre todos nós. Agradecemos, Deus, tem sido poderoso cada manhã estar aqui junto com os meus irmãos e irmãs, com os meus amigos, amigas. Podermos, Deus, estar juntos aqui, Pai, para compartilharmos o amor do Senhor e a graça do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe, Pai, o dia de cada um. Abençoe a decisão de cada um aqui em reconstruir. Derrame, Deus, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia sobre todos. Ajuda-nos, Senhor Deus, no nosso trabalho. Ajude, Senhor Deus, na nossa caminhada, Pai. Fortalece as mãos, Pai, daqueles que estão aqui, Pai, com as suas mãos enfraquecidas. Fortalece nessa manhã, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a todos, Deus, que estão aqui, Pai. Firmes, Pai, no propósito de reconstruir, Pai. Dá vitória sobre todos que se levantam e se opõem ao projeto que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Vá, Senhor Deus, à nossa frente, Pai, trabalhando e multiplicando, Pai, o nosso trabalho.
Deus, nós estamos aqui firmes e vamos reconstruir. E vamos viver, Deus, esse ano de 2020 como um ano muito abençoado, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui, derrame a tua graça e o teu poder sobre a vida de todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Ministra, Pai, poderosamente, age, Deus, sobre a vida de cada um, derramando, Deus, a tua graça, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, colocamos a nossa vida, o nosso coração no teu altar. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe todos os pedidos de oração que foram feitos nesta manhã, que Deus, durante esse dia, durante, Deus, esses próximos dias, o Senhor esteja fazendo milagres, Pai. Ouça, Deus, cada pedido de oração e faz um milagre na vida de cada um. Abençoe também, Deus, todas as casas, todos os lares, este lugar onde o teu servo, a tua serva está, este ambiente de trabalho. Abençoe a empresa, abençoe o trabalho, abençoe, Deus, os propósitos e os sonhos de cada um, Pai. Nós vamos, Deus, viver o nosso dia de trabalho, a nossa semana de trabalho, confiando de que o Senhor nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Muito obrigado, Deus, pela tua presença e pelo teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém.